Oi, gente. Caiu a primeira live. Eu salvei ela como parte um. Depois eu vou salvar direitinho, colocar a legenda direitinho. Deixa eu chamar a Cintia aqui de novo. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Cíntia. Deixa eu te chamar de novo. Ixi. Oi, tá me ouvindo, Carol? Oi, voltou. Tô te ouvindo. Eu salvei, que pena caiu, mas eu salvei a primeira parte, até coloquei lá no. Já deve estar até rodando no Instagram. Eu pus como parte um. Aí a gente Tá faz a bom, parte 2. então vamos lá. Bom, Aqui, eu parei de ouvir ah, quando você ia contar, você estava falando da família. pois Como é é. que foi? Sua mãe gostou? Minha mãe gostou, porque ela achava que eu não tinha jeito com o paciente, ela achava que eu não tinha paciência, com, Uhum. principalmente paciente idoso, porque né, a vovó vivia lá em casa, né, e às vezes eu não tinha muita paciência com vovó, né? Aham. Mas enfim. Então, e assim, eu sempre, na verdade, eu sempre falei que eu queria ser cientista, desde criança, sabe? Assim, Olha, uma das minhas coisas que eu falava é que eu queria ser cientista. Então, esse lado, não é, do patologista, o microscópio, tem muito a ver com o cientista, né? Então, tem tudo a ver. Teve uma época também que eu falei que eu queria ser arqueologista, mas eu desisti de ser arqueologista porque eu descobri que na entrada das grutas tinha muito marimbondo e aí eu não ia ah, dar conta. Aí, bom, quando aí eu terminei a residência, eu precisava arrumar um lugar para trabalhar, né? uhum. E eu não tinha parente médico nenhum. E os laboratórios em Belo Horizonte, eles têm essa peculiaridade de muitos deles serem de famílias. Então, assim, Uhum. trabalha o pai, o filho, o avô, o neto, é todo mundo da mesma família. Então, é uma coisa mais fechada, né? Então, eu falei, e agora? Vou trabalhar onde, pelo amor de Deus, né? Aí, Isso já em vias de formar, já tinha terminado o mestrado? Não. não, não, eu estava terminando a Ah, tá. residência. Terminar a Ah, residência, tá. eu comecei a procurar um lugar para eu ir trabalhar, né? E aí, sim, fui perguntando para as pessoas que eu conhecia, né? Ali, para os professores meus, que tinham, né, laboratório e tal, amigos, né? Você não sabe de um lugar que está aqui precisando de patologista e tal, né? Eu preciso trabalhar em algum lugar. E aí, o meu chefe, né, atual, perguntou: eu estou precisando de uma pessoa, você não quer ir trabalhar comigo e tal? E a gente conversou. Ele falou: vamos ver se dá certo, se a gente, né, trabalha bem junto e assim, você vai trabalhar, o combinado é que você tem que dar conta de olhar o serviço. Então, assim, às vezes você não deu Uhum. conta de olhar um pouco hoje, precisou sair mais cedo, você sai, aí no outro dia você compensa. Uma coisa bem assim, de eu conseguir fazer o meu horário, mas com a responsabilidade de cumprir Sim. como combinado, né? E aí só deu super certo, né? Porque eu tô com ele, tem 20 anos que eu tô trabalhando com ele, né? Nossa. E assim, eu pelo menos assim, sou super satisfeita, acho que a gente forma assim uma equipe muito bacana, sabe? Uhum. Muito feliz no lugar onde eu trabalho, assim, eu acho que eu dei muita sorte nesse ponto, né? De ter encontrado um local que me acolheu e, Uhum. e, e que permite, né, que eu trabalhe feliz, né? Eu acho que dei muita sorte. É isso. O que que te faz feliz no trabalho, Cíntia? O que que te faz feliz estar lá? Porque não é só a atividade, não é só o local, tem a ver com as pessoas também, né? Tem a ver Também. com o que você busca. Quando você fala que você está feliz, o que que te traz essa Bom, felicidade? é um conjunto de coisas mesmo, né, Carol? Assim, é o fato de chegar lá, encontrar toda essa equipe que eu já conheço, muitos deles há quase 20 anos, né? Então, não são só funcionários, são amigos, né? São pessoas, por exemplo, assim, que engravidaram ao mesmo tempo que eu, né? Vários funcionários lá tiveram bebês junto comigo, então os meninos são do mesmo tamanho. Então, a gente compartilhou as experiências de uma gravidez junto, então a gente chega lá, tá todo mundo junto, passa raiva junto também, na hora que passa raiva junto também, né? Então, assim, entendem todo mundo entende as necessidades de cada um. É o fato de eu poder discutir
os casos que eu tenho dúvida, com os patologistas que estão do meu lado. A gente não é um laboratório onde cada um olha o seu caso e não mostra para ninguém, né? Então, assim, eu acho isso extremamente saudável que a gente faz lá. A gente discute muito os casos. Então, assim, eu tô com uma dúvida, às vezes é uma dúvida boba, mas eu tenho uma pessoa do meu lado para tirar essa dúvida para mim. Eu falo assim, o que você acha? Você acha que é isso? Aí ele, eu acho que é. Tá, beleza, então vamos embora, né? E os casos difíceis a gente também discute. Quando um vê um caso interessante, fala assim, olha só, o que é isso? Aí, não sei. Então, assim, eu já sei o que é também. Então, assim, por exemplo, eu e o meu chefe, a gente tem uma conexão assim. Ele fala assim, o que é isso? Eu falo assim, isso assim, assim, assado. Ele você aprendeu, assim. Então, assim, como eu aprendi com ele, às vezes a gente pensa muito parecido, né? Muito aprendizado, né? Então, essa conexão que a gente tem lá no laboratório é muito, muito bacana, né? É um ambiente de trabalho bom. A gente tem muito livro, eu adoro livro, né? Então, a gente tem muito livro para consultar. Hoje em dia, os livros têm ficado muito. Como é que chama? As versões virtuais, né? De livro. Eu, particularmente, não gosto muito de livro virtual, né? De livro online. Né? E a gente lá tem muito livro físico ainda, né? Então, eu prefiro isso, né? Que mais faz feliz lá, Carol? É tudo, assim, pegar uma lâmina bem feita e fazer um diagnóstico diferente, que ninguém está esperando, por exemplo, um diagnóstico inusitado, é uma coisa extremamente satisfatória, entendeu? Você fala assim, nossa, eu fui inteligente nesse caso. Você fica com uma sensação de que você fez seu trabalho, sabe? É muito bom assim, quando você faz uma coisa diferente, porque a maioria dos casos é rotina. Mas toda semana aparece uma coisa diferente, né? E na hora que você mata o caso diferente, que você fala, é isso, e você vê que tudo encaixa e tudo tá certo, nossa, a satisfação é muito bacana. Muito Quem legal. faz a lâmina, Cíntia? Você falou que recebe uma lâmina bem feita. Quem faz? O técnico é que faz a lâmina para mim, né? Então, assim, a gente tem um técnico, na verdade, são vários técnicos, né? Porque a confecção da lâmina é um processo de várias etapas. Né? Então, primeiro a gente tem que fazer a macroscopia, ou seja, eu vou pegar aquele pedaço de tecido, vou medir, vou pesar, vou falar quais são as características daquele tecido, e aí eu coloco isso dentro de uma máquina. Essa máquina ela faz um processamento desse tecido, aí o tecido sai dessa máquina, e aí a gente inclui ele num bloquinho de parafina, a gente chama bloco de parafina mesmo. E aí eu pego esse bloquinho de parafina, aí o meu técnico coloca isso num aparelho que chama micrótomo. E aí, no micrótomo, ele tira cortes ultra finos daquele material e aí ele coloca esses cortes super finos na lâmina. E aí, isso depois vai para uma bateria de coloração, né? Então, porque se você colocar o tecido só assim, sem cor, a gente não enxerga nada, né? Então, você tem que colorir o tecido. E a gente colore o tecido com duas cores, é rosa e roxo, né? É a hematoxilina e eosina. Né? Então, todas as lâminas que eu vejo são. Todas não, mas assim, a maioria das lâminas são rosas e roxas. Então, meu mundo é rosa e roxo. Né? E assim, a gente tem coisas maravilhosas. Assim, eu adoro coisa colorida. Né? Sempre gostei muito de colorir, de cor. Então, quando eu vejo uma lâmina bem feita, com a tonalidade bacana, nossa, eu acho muito legal. Acho muito legal. Olha só, você falou lá no início que você não tinha paciência de atender. O que já me veio? Pessoa pode ter um perfil de não gostar de pessoas, mas não é isso, porque você trabalha com pessoas o tempo todo, você tem a questão da colaboração, do time, é uma outra pegada, né? A dinâmica do trabalho, do atendimento, que é diferente dessa que você tem. Isso. Então, passa por essa habilidade. Isso. Acho que o que me incomodava no atendimento, né, assim, né, no dia a dia do atendimento, era o fato de eu querer dar uma resposta para o paciente rápida, de querer ajudá-lo, e muitas vezes eu não me senti confortável em não saber a resposta na hora para dar para o paciente. Isso me gerava uma angústia muito grande, de não ter, na hora que ele estava na minha frente ali, uma resposta para dar para ele, né? E isso, eu acho que isso que me causava angústia, sabe? Assim, isso eu não gostava de ter essa sensação, né? E você dependeria de outro profissional para te dar a resposta, que poderia ser patologista, né? Então, foi ser essa pessoa. Fui ser essa pessoa, né? Então, assim, a gente tem sempre, assim, a maioria dos casos a gente consegue resolver muito rapidamente, né? Mas tem casos que é difícil, que é diferente, que a gente precisa parar, precisa estudar, né?
Mas assim, aí a gente tem livro, eu não tenho o paciente na minha frente me olhando, ansioso, querendo saber uma resposta. Então eu tenho a calma Aham. de estudar e entender aquele caso melhor, né? Não tem a Acho que pressão, né? Apesar de você ter o prazo para entregar, não tem aquela pressão a mais do paciente ele te cobrando. isso, exatamente. Bacana. O É, mestrado entrou. Você já ah, estava no laboratório quando você entrou no mestrado? Não. foi, foi. Eu queria dar aula também, né? Então, para dar aula, eu precisava de fazer, não é que eu precisava, mas era melhor que eu tivesse um mestrado, né? Hum. Também inspirada pelos meus professores, porque, né, por exemplo, o meu chefe, ele era dono do laboratório e ele era professor também da UFMG. Então, assim, era o modelo que eu tinha, né? E aí, logo depois, então, eu comecei a trabalhar no laboratório e falei com ele, olha, eu vou trabalhar com você, mas eu quero um horário para poder fazer um mestrado. Eu já negociei com ele de cara. Falei, ó, Aham. eu vou precisar durante 2 anos de ter os meus horários para poder fazer o mestrado, para fazer as aulas e tal. Ele falou, não, tudo bem, você vai, faz, depois você volta para o laboratório, problema não. Então, eu fiz o mestrado trabalhando no laboratório também, né? Então, na hora que eu precisava sair, eu saía, resolvia as coisas que eu tinha que resolver e depois voltava e trabalhava, né? Então, foi feito. Eu fiz logo depois que eu formei que eu fiz terminei a residência, entrei logo de cara, porque a gente já tem que aproveitar o embalo, né? Eu já estava Aham. Não se esfria, né? mais fria, é. E aí também, logo depois eu formei, né, que eu fiz a residência, eu também fiz logo um ano depois, eu fiz a prova de título da SBP. Não era Uhum. preciso, não era assim, não era necessário para eu ser patologista, já que eu já tinha feito a residência, eu podia, né, ter o título pela residência, mas eu quis fazer também a prova de título da SBP, fiz e passei também na prova de título, né? Aí concluí o mestrado, aí eu não comecei a dar aula logo depois, não. Eu tentei algumas vezes na federal, mas acabou que não deu certo. E aí depois eu fui trabalhar numa faculdade particular. E lá eu fiquei por 10 anos. 10 anos Olha, na faculdade, né? Parei agora esse semestre de dar aula lá. e como é que tá parar? Tá ok? Você tá se adaptando ainda à nova rotina? Eu achei assim, mais ou menos, porque eu já coloquei o laboratório no lugar, né? Aham, Então, assim, o horário, assim, ele ficou, tá vaga, ainda acabando esse mês, né? Ele ainda tá vago, digamos assim, né? Porque eu precisei aham, para me organizar, liquidar realmente as coisas da faculdade e tal. Mas a partir do mês que uhum. vem, o horário que era destinado à faculdade, ele vai ser preenchido pelo laboratório já. Então, assim, foi bom ter essa folguinha, mas o horário já preencheu de novo. Não, bom também. É. E Cíntia, o seu mestrado te deu outras possibilidades de carreira ou não? Você fez vinculada a dar aula, mas você, enquanto estava fazendo, vislumbrou outras oportunidades? Hoje você vê essas outras oportunidades? Ou existem outros caminhos além desses? Ô, Carol, o mestrado eu fiz com o objetivo realmente de poder dar aula, porque assim, se você vai dar aula numa faculdade, a primeira coisa que eles te perguntam é se você tem doutorado. Uhum, Porque por uma questão lá do MEC, é mais interessante para as faculdades que o uhum, professor tenha doutorado, né? Eu não tenho doutorado. uhum, Talvez um dia eu faça doutorado, assim, não descartei isso da minha vida ainda não, mas assim, para eu fazer um doutorado, eu acho que tem que ser um tema assim que realmente seja uma coisa desafiadora, que seja uma coisa interessante. Fazer o doutorado por fazer, não quero não, sabe? uhum. Então, assim, tem que ver. Se surgir uma coisa bacana, é capaz de eu fazer. Sim, sim. Mas assim, eu fiz o meu mestrado foi em patologia hepática. E, na verdade, para mim, ele só realmente foi bom para o negócio de dar aula. Assim, ele não me abriu outras portas por causa disso, não. Né? Porque Uhum, no laboratório, para o meu trabalho no laboratório, isso não faz diferença. Entendeu? uhum. Era só Entendeu? isso. E pergunta, na pandemia as coisas mudaram muito no laboratório ou não? Nossa, Eu já tinha te visto trabalhando de casa, por exemplo, antes, porque você podia levar para casa também as lâminas para estudar em casa, né?
Não sei se eu Uhum. estou falando da forma errada, se me corrige, por favor, tá? Mas é porque quando fala pandemia, eu já penso no escritório flexível e no laboratório flexível. Mas também tem a questão da demanda do trabalho, da quantidade, enfim, de exames. O que foi esse todo aí? Bom, nossa, a pandemia foi uma coisa de louco, né, Carol? Assim, Uhum, a primeira coisa que aconteceu foi que o nosso movimento caiu, assim, para menos de um terço do habitual, né? Então, com isso, redução de escala de pessoal, escala mínima para funcionamento. Eu, como patologista mais nova do laboratório, fiquei trabalhando todos os dias, né? Eu ia presencial todos os dias para organizar as coisas, ver como é que estava andando tudo. E o meu chefe, que já tem mais de 60, fez 66 esses dias, ele não ia trabalhar, porque ele ficou mais em casa, mais recluso. Então, o que a gente fazia? Para evitar dele sair de casa, eu pegava um pouco das lâminas e levava para ele. Eu levava para ele todos os dias, né? A gente tem essa facilidade de, às vezes, trabalhar em casa. Então, a gente conseguiu manejar isso muito bem, a questão dos patologistas trabalharem em casa durante a pandemia. E aí eu ia, um outro colega meu também ia presencial, né? Mas a gente teve um baque grande no movimento, foi uma coisa assim impressionante, porque a gente depende da cirurgia, e as cirurgias pararam, né? Então, uhum, sem cirurgia, sem pensa. Então, foi uma coisa difícil, né? Aí começou a recuperar final do ano passado, mesmo assim, mais ou menos, capengando, né? É, E agora, na verdade, agora o negócio tá bombando. Agora, os cirurgias voltou. cirurgias voltaram a todo vapor, porque parece que tudo que ficou represado durante a pandemia, as pessoas estão operando agora, e muito caso grave aparecendo, sabe, Carol? Assim, de gente que não foi ao médico ano passado por causa da pandemia, então, com tumores, assim, muito grandes, que tinha, às vezes, tempo que a gente não via coisas tão grandes, e estão aparecendo aí, porque as pessoas ficaram um ano e meio sem ir no médico por causa com medo de Tem que se Covid. cuidar. Uhum. E assim, Interessante. Hum, não, pode pode falar. Não, eu tô me lembrando aqui da live da Adriana, né, dentista, que Uhum. trouxe a questão do aumento dos casos de cárie, porque as pessoas pararam também de ir ao dentista e aí teve um aumento. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que cuidar da saúde durante a pandemia, houve um descuido por outro lado, Não, mas por causa da opção, né? as pessoas ficaram com medo mesmo, sabe, Carol? Assim, né? Porque não é de cuido, não. A pessoa ficou com medo de ir ao hospital e pegar Covid, Sim, né? faz Então, por sentido. exemplo, câncer de mama, que é um câncer que é muito comum, né? A gente viu assim, eu faço parte de um grupo que discute casos de mama, de 15 em 15 dias na segunda-feira. E aí, aí né, os mastologistas eles chegam lá e a história deles, assim, frequente, assim, nos últimos encontros nossos, assim, tem sido, a paciente percebeu um nódulo no ano passado, mas não procurou atendimento porque estava na pandemia, ficou com medo e aí enrolou para ir no médico, né? E aí, quando veio agora, é um nódulo grande já e tal, papapá, né? Então, assim, Uhum. tem visto isso com uma certa frequência. Então, é uma das consequências aí que a pandemia trouxe para nós, sabe? Aham, ok. Eu queria fazer uma pergunta voltando no tempo aqui. Porque a gente não falou da sua decisão em fazer medicina. Você falou de quando era criança, Foi. você começou, você queria ser arqueologista, cientista, etc. E como é que foi a decisão por medicina? Nossa, foi assim. Então, eu queria ser cientista, né? Quando criança, eu queria ser Uhum. cientista. Aí, uma determinada época, eu queria ser arqueologista, porque eu achava o máximo do máximo aquele negócio de você entrar e descobrir uma ossada antiga, ou então de você entrar numa pirâmide. Eu até hoje sou fascinada com pirâmide e com coisas antigas, assim, essas relíquias, essas coisas assim. Adoro. Se você quer me ver feliz, é você me levar para um lugar que tem um monte de ruína, né? E aí ainda tinha o Indiana Jones também, né? Que eu achava aquela coisa o máximo do máximo, Indiana Jones, né? Uhum. Mas assim, aí eu comecei a ver que assim, eu não sei se eu ia ter jeito para arqueologia, porque eu tinha medo de bicho, né? Uhum. Então, como é que eu ia entrar num lugar que tinha rato? Como é que eu ia entrar num lugar que tinha aranha? Né? Aquelas cavernas, aquelas coisas, eu falei assim, esse trem não vai dar certo, não vai funcionar para mim. E aí cheguei no terceiro ano,
tinha que escolher alguma coisa para fazer. Eu sabia que era uma coisa de biológica, porque eu sempre gostei muito de ciências, né? Então, assim, aí eu estava na dúvida se eu ia fazer biologia ou se eu ia fazer medicina. Veterinária, não. Veterinária não me atraía. Aí eu falei, e agora? Assim, mas eu não me imaginava como médico, como médica. Eu não me via nessa posição de estar atendendo uma pessoa. Nunca me imaginei fazendo isso, Carol, nunca. Então a medicina não era assim uma hipótese assim que era muito atraente para mim, na verdade, né? Então, aí eu lembro que eu fiz um teste vocacional, não adiantou nada, porque a mulher falou que eu podia ser o que eu quisesse. Eu falei, ah, que bom, né? Ótimo. Não deixa de ser verdade, né? Todo mundo pode ser o que quiser. Mas assim, a gente quer uma resposta, né? Quer uma É um orientação. direcionamento. É. E aí, na época, tinha uma namorada do Guilherme, nosso primo, chamava Daniela, se não me engano. Daniela fazia biologia. E aí, Daniela se ofereceu para me levar lá no campus do ICB para eu ver o que era medicina, conversar com as pessoas lá, ver o que eu achava. Porque ela falou assim para mim, Cíntia, a medicina, ela não é só atender. A medicina tem muito mais coisa do que atender paciente. Aí eu falei, eu quero ir, vamos lá, né? Que aí eu também vou conhecer um pouco da parte da biologia, que também era uma coisa que me atraía. Porque nessa altura do campeonato eu já estava interessada em genética. Então, eu achava que, de repente, eu podia fazer genética. E aí, a biologia podia ser um caminho também, né? Porque genética eu acho muito massa, genética, né? E aí, fui com a Daniela lá, aí fui lá na anatomia, conversei com o professor Humberto, foi super simpático, né? Me recebeu lá e conversou comigo, me mostrou as coisas. E assim, aí eu conversei lá, ela me mostrou a parte da biologia também, e eu falei assim, olha, quer saber? A medicina ela é um campo maior, né? Ela tem mais opções. Eu vou fazer a medicina, porque eu posso fazer medicina, se eu não gostar, eu largo no meio do caminho, e para eu passar em qualquer outro curso, vai ser muito mais fácil do que eu fazer o inverso. Se eu quiser começar a biologia e depois quiser passar em medicina, é muito mais difícil, né? Porque o curso de medicina era muito concorrido. Aí eu falei, vou fazer medicina, mas naquele jeito assim, né? Ah, meu Deus, eu não sei se eu estou escolhendo o caminho certo, né? Uhum. E não tinha, nessa época eu não tinha noção de que existia patologia ainda, né? E aí fiz vestibular desse jeito, né? Mas aí, quando eu comecei a faculdade, eu estava mais direcionada para fazer genética, eu queria fazer genética. Eu queria ser Mas é porque a geneticista. gente vê isso na escola, o terceiro ano, a gente tem muita matéria relacionada a isso, né? É, Influenciou. isso. Aí fui fazer a disciplina de genética. Que decepção, Carol! Nossa Senhora! Por quê? Assim, a professora acho que não me ajudou muito. Assim, não tive uma empatia com a professora. Não é que ela era ruim, mas não tive uma empatia Uhum. com ela muito boa. E a gente foi fazer um experimento. Esse dia foi decisivo para mim. A gente foi fazer um experimento para extrair DNA de cebola. E eu toda empolgada, empolgadíssima. Vamos extrair o DNA da cebola, não sei o quê, ppp. Aí era em grupo, aí o meu grupo tinha uma colega lá que de repente ela pegou e sacudiu assim o tubo de ensaio, assim com o DNA da cebola dentro. Aí o DNA da cebola fragmentou todo. Nós perdemos o Não. experimento, porque eu não consegui ver o negócio, porque ela fragmentou tudo. Eu falei, mas que meleca essa porcaria desse DNA. Entendeu? Que coisa mais sem graça. Era uma meleca. Eu vi dos meus colegas, né? Era uma melequinha branca, o DNA, assim, gelatinosa, transparente. Falei, que trem mais sem graça, mais sem cor esse negócio desse DNA. Não quero esse trem, não. E assim, a gente já tinha tido aula de citologia, histologia, eu tinha amado, né, para conhecer os tecidos e tal. Então, assim, Uhum. eu fui direcionando mais para essa área É. da Você teve uma microscopia. experiência negativa quando você colocou em comparação com as outras. E olha como é que é importante essa questão da referência. Foi uma professora que não deu match ali, foi a experiência de ter visitado o campus, entendido de um profissional também o que era a possibilidade, a realidade daquela profissão. E isso foi direcionando aos pouquinhos, né? Muita gente, eu tenho visto, os jovens principalmente, têm escolhido com base em poucas interações desse tipo. E aí se frustram lá na frente. Ou procura fazer uma entrevista e aí é o profissional que às vezes não está feliz naquilo ali que faz, aí faz aquilo ali para ele. Né? Então, que legal, você está fazendo várias oportunidades, várias possibilidades.
Pois é, aí, Carol, no meio do curso eu ainda fiz também um estágio de cardiologia, porque afinal de contas, né, cardiologista, né, é uma coisa bonita, né? Cardiologista, aquele que cuida do coração, né, que é o órgão do sentimento, né? Então é uma coisa meio assim bonitona, né? Hum. Dá um certo encantamento, assim. Eu falei, não, vou fazer um estágio de clínica para falar, para ver se de repente eu não gosto de clínica também, né? Aí realmente eu falei, né, não, clínica não é para Ali mim. você, ali você teve certeza. Tive certeza de que clínica não era para mim. E a cirurgia também não me agradou, porque é aquele negócio do sangue jorrando ali. Eu não tenho problema nenhum de pegar um fígado formolizado, cortar, retalhar e arrumar tudo lá dentro. Agora, você pegar uma pessoa viva e eu cortar lá e o negócio começar a sangrar, eu fico desesperada. Olha, mais uma quebra de paradigma aí. O médico não precisa ter facilidade com esse tipo de coisa, não precisa Não, gostar de sangue. É isso? Não não, precisa. não. Inclusive, tem um médico que eu conheço, ele, enquanto estudante, ele fez estágio com a gente lá no laboratório. Ele detestava sangue, ele não suportava Olha, ver sangue, tinha nojo dessas coisas todas, né? E ele fez o curso de medicina e é um excelente profissional. E ele é radiologista, quer dizer, ele não mexe com coisas de sangue, né? Porque ele não gosta. olha. E ele é radiologista e ele é ótimo. Quantas pessoas não sabem disso e às vezes não optam, não tem como opção a medicina por achar que tem obrigatoriedade de gostar de sangue, de gostar de cortar, né, de ver fratura, de... É, E muitos têm não, dificuldade, mas não necessariamente é uma habilidade necessária para a profissão, né? não é não. E assim, muita gente que é cirurgião hoje, né? Alguns colegas meus que são cirurgiões hoje, que, né, trabalham com isso no dia a dia, quando fizeram a primeira cirurgia, Carol, eles desmaiaram. Olha, É. Passaram mal olha na que... hora que assim, era cortando a primeira vez é uma coisa impactante, né? A gente às vezes se Uhum, assusta mesmo, né? Então é normal passar mal na uhum. primeira vez que você está assistindo uma cirurgia, assim, não precisa, as pessoas não precisam se envergonhar disso, é uma reação normal, né? Não é uma profissão fácil, não é uma formação fácil, nem leve, né, Cíntia? Não, Exige não, muito. E não. a gente ainda vê muita gente escolhendo pela questão do status e retorno financeiro que julga ser rápido. O que você Bom, tem de dica aí para essas pessoas? olha, eu acho assim, escolher a profissão, porque você acha que você vai ficar rico, eu acho que você está dando um tiro no pé, porque assim, você não vai ser feliz se você não gostar daquilo que você está fazendo, né? Então, assim, por exemplo, a patologia. Em comparação com outras especialidades médicas, a patologia não é a que remunera melhor. De longe, longe, sim. Os cirurgiões ganham muito mais, um bom clínico faz muito mais dinheiro do que eu faço, sabe? Uhum. Lógico, o salário ele não é ruim para os padrões brasileiros, é um salário ótimo para os padrões brasileiros. Mas eu tenho colegas que ganham, às vezes, eu acho que 2, 3 vezes o que eu ganho, fácil. Uhum. Entendeu? Isso com 20 anos de formado, tá, Carol? Assim, eles não começaram a Uhum. ganhar esse tanto na semana seguinte que a gente saiu da faculdade, né? Então, assim, no início tem que ralar muito, é plantão em cima de plantão, os meninos emendam um plantão, é um plantão em cima do outro, para poder ganhar uma quantidade maior de dinheiro, porque os plantões, como tem muito médico no mercado agora, o preço dos plantões está caindo, né? Então, eles Uhum. estão remunerando pior o médico, porque tem muito médico sobrando, né? E os convênios também, cada vez mais, pagando menos para o serviço médico. Então, assim, querendo que a gente faça consulta, a gente que eu falo, os médicos, né? Porque eu não faço, Uhum. mas assim, querendo que os médicos atendam um paciente de 10 em 10 minutos, isso não é consulta, né? Isso é uma olhada Uhum. rápida, né? Então, assim, e o pessoal acaba, os meninos novos que vão chegando, como eles estão desesperados para ganhar dinheiro, eles acabam aceitando esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar. Então, assim, se todo mundo falar não para essas condutas horrorosas, o convênio vai ter que mudar. Ele vai ter que remunerar melhor. Não tem jeito, né? Tem coisa diferente, né? É. E você falou do plantão, eu ouço muito isso, sabe? Ah, não, faz uns 2, 3 plantões por semana, você tira uns R$ 2.000 em cada um, tá bom, não precisa trabalhar mais não. Só que não é o que acontece. As pessoas emendam e acabou. Voltou. As pessoas emendam. Se você não gosta de fazer aquilo, imagina o que é fazer plantão aí. Não tem dinheiro que sustente, né? Que mantenha a pessoa num ritmo desse. E vai fazer mal feito. Não. Não dá não, assim.
Durante o curso de medicina, a gente tinha que dar uns plantões no João 23, era obrigatório. Lá na sutura, ou seja, atendimento de emergência na sutura do João 23. Todos os alunos, todo mundo tinha que ir. Nossa, quem não E gosta eu do tinha que ir também. sangue, e aí? Eu tinha que ir. Eu detestava, Carol, eu detestava ir no diabo do plantão do João 23. Eu tinha um colega meu que o olhinho assim brilhava, ele ficava em êxtase. Lá eu, assim, contando as horas para poder ir embora, porque eu detestava estar ali. Era assim, eu ficava nervosa, eu não gostava de suturar. E aí o pessoal chegava lá bêbado, chegava todo mundo sujo, bêbado, era sangue misturado no cabelo, aquele cheiro de sangue para tudo quanto é lado. Eu não gostava dali, mas eu tinha colegas que simplesmente amavam estar ali naquele momento, né? Então, assim, mas era obrigatório, tinha que fazer, eu ia lá e fazia, atendia os pacientes direitinho e tal, mas falar que eu estava Uhum. feliz ali, não estava, não. Foi bom você ter a certeza de que não era aquilo que você queria, Não, né? atendimento de urgência Que de jeito importante. nenhum. Que bom. Sente algum aprendizado nesses anos todos? O que a sua Ah, carreira te ensinou? ai, Carol, eu aprendi assim que por mais que a gente tente acertar sempre, a gente não consegue, né? E na medicina, a gente tem que tentar errar o mínimo possível, né? E eu aprendi que todo mundo erra, né? Então eu erro, o meu colega erra, todo mundo erra. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender que a gente não pode ficar apontando muito os erros dos outros. Nossa, o fulano errou. Olha aqui o diagnóstico que ele fez, isso aqui. Sabe-se lá por que ele errou, né? Então, sei lá, 1.001 fatores levam a pessoa a errar as coisas. Então, assim, o único patologista que não erra é aquele que não trabalha. Esse não erra nunca, né? Então, assim, eu aprendi a ser mais humilde quando estou vendo as coisas que as outras pessoas falam, e se eu não concordo com isso, de repente não ser tão incisiva, de falar assim, nossa, Uhum. nossa, que bobagem que essa outra pessoa falou, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente tem que sempre ter essa posição. Todo mundo erra, né? E a medicina não é diferente. A gente não é mágico, a gente não vai acertar 100% dos casos, né? E a gente tem que ter humildade de, na hora que vê que não acertou, que errou, de ir lá e corrigir. Né? Ligar e falar assim, Uhum. olha, eu tô vendo e tô revendo o caso aqui, achei uma coisa diferente, vamos trocar, eu acho que agora sim, assim, assado, entendeu? Porque a gente Uhum. erra. Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Porque a gente sai da residência, às vezes, achando que a gente tem um rei na barriga, que a gente aprendeu tudo, que a gente vai ser foda, e não é assim, a gente vai errar Nem também. começou ainda, né, Cíntia? A gente vai errar e vai errar muito ainda. Desde erro bobinho, às vezes até um erro mais sério, né? Então, assim, a gente tem Uhum. que ficar muito atento. Né? Bacana. Nossa, muito legal. Algo a mais que você gostaria de trazer, compartilhar, dar de dica para quem está buscando a medicina ou patologia? E assim, eu acho que assim, a pessoa que está buscando medicina, ela tem que entender que ela vai ser o eterno estudante. Ela nunca vai parar de estudar. Então, assim, Eu se a lembro do pessoa meu pai falando isso de você. A Cíntia vai ser uma eterna estudante. é, porque assim, a gente não para de estudar, é sempre uma coisa nova que está aparecendo. A medicina tá rolando assim, né? As autoridades, as coisas vão se atualizando assim muito rápido agora, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando. Então, a pessoa tem que gostar de estudar e tem que persistir, e tem que ter força e meter a cara no livro e ir embora. Bacana. Ó, tem gente perguntando se pode fazer pergunta, Cíntia. É o Vamos ver o que Edber, que eu o não sei Ed vai falar seu perguntar. nome. Oi? Ele chama Ed. É o Ed. Faça a pergunta, Ed. Lá vem, quer ver? Ele vai perguntar bobagem, É, vamos ver. Está escrevendo. tá? Eu sei que vê aí, né, que ele está escrevendo. Não apareceu para você, não? Agora apareceu, deixa eu Ah, ver. apareceu, ó. Como professora, qual a principal influência da paralisação das faculdades no aprendizado prático ao longo deste período? Nossa, essa pergunta foi boa, Ed. Eu achei que o Ed ia fazer uma pergunta assim de gozação, mas ele fez uma pergunta séria. Nossa, Carol, isso foi uma coisa séria. A medicina ela é um aprendizado essencialmente prático, né? Uhum. Principalmente quando você está já no estágio clínico, né? Que você está atendendo. Você tem que atender o seu doente para você aprender a atender. Não tem outro jeito de ensinar, né? Assim, você pode fazer com um ator online. Não é a mesma coisa, Carol, não é.
né? Então, assim, o paciente ele tem as suas peculiaridades, às vezes ele chega, ele vai te tratar mal, ele vai te tratar bem. Então, assim, você tem que aprender a lidar com aquilo ali que está acontecendo no momento, né? Eu achei que, assim, para o estudante de medicina, isso foi um impacto muito ruim. Os meninos perderam demais, muito, muito mesmo. Tanto na questão do aprendizado quanto ao atendimento, aprendizado quanto à técnica cirúrgica, quanto ao aprendizado de estudar mesmo, porque a gente teve que fazer prova online, sabe como é que é a prova online, né? Então, os meninos não estudaram direito. Assim, eu acho que eles, lá na frente, eles vão perceber que eles tiveram déficit na sua formação. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, né? Dependendo do quanto cada um se dedicou. Mas isso não vale também só para a faculdade de medicina, não. Eu estou vendo isso com os meus filhos, né? Que são alunos de escola ainda, né? Que eu acho que todos os alunos perderam muito com essa questão da pandemia, né? Não sei, eu sou uma pessoa que gosta do ensino tradicional, né? Então eu acho que tem que ter prova, acho que tem que ter ir na aula, enfim. Então, eu acho que Mais todo mundo perdeu. conservadora. Eu sou bem conservadora. Mas a prática faz muita diferença. A gente traz, a gente, eu falo, né, com a psicologia e treinamentos, a gente fala muito 70, 20, 10. 70% do aprendizado é na prática, a gente tem que fazer. O restante é conversando com as pessoas, lendo e estudando, mas é a prática que ensina, que atesta aquilo que você leu no livro, não tem jeito. E tem aquela maldade, aquelas minúcias que você só pega mesmo no dia a dia. Não adianta você Sim. querer ensinar, falar para outra pessoa que ela não vai absorver da forma como deveria. Bacana. Exatamente. Respondido, Ed. Deixa eu ver aqui, ó. Ele mandou um coraçãozinho. Ótimo. Gente, eu vou salvar, Cíntia, e aí, se as pessoas tiverem interesse em fazer mais perguntas, podem mandar para mim ou podem mandar diretamente para você, né? Porque quando eu salvar, eu coloco lá o seu link no Instagram, aí Tá. as pessoas podem enviar. E aqui, aí eu vou poder compartilhar também a pergunta, né? Eu posso compartilhar para você Pode, também. pode. O que que Como é que faz? acontece? Eu já salvo automaticamente no meu Instagram e no YouTube. E eu te mando um link para você ter acesso ao vídeo todo, porque ele é grande. Eu não sei se você consegue colocar ele no seu Insta, mas você consegue mandar ele para as pessoas. De Ah, outras formas também, tá? Então você pode mandar para seus alunos, pode encaminhar. Acho que vai ser tá. super legal. E a ideia é essa mesmo, sabe? A gente compartilhar para as pessoas terem mais consciência do que é a prática, do que é a realidade do profissional. E não ficar na fantasia, principalmente na medicina, do status, do dinheiro. Vai ser só dar 2 plantõezinhos ali, tá tudo certo. Ah, não é Né? Eu não. brinquei. Quem tá aqui ouvindo, eu contei pra Cintia esses dias que eu fiquei sabendo de um estudante de medicina que estava comentando com um colega que ia comprar um iate com o primeiro salário dele. Então eu brinquei com a Cintia, quem que vai contar para ele qual que é a realidade, né? Não. Porque quando encara a realidade, vem a frustração. Isso é Não que seja ruim o salário, mas assim, só para finalizar, eu tive uma aluna que nessas conversas assim, né, de intervalo, assim, ela falou assim, que ela também, ela estava fazendo medicina porque ela queria ficar rica. Ela me falou isso, assim, e eu fiquei assim assustada, porque eu acho que não é esse o objetivo da medicina, não é ficar rico. O objetivo da medicina é você ajudar o próximo, é você estar ali para atender a pessoa no momento que ela está, muitas vezes, desesperada, né? E assim, por exemplo, quando né, eu acabei a residência, eu podia ter escolhido ter ido para um laboratório onde eu ia ganhar mais do que o laboratório que eu escolhi. Eu escolhi ganhar menos e aprender mais, que eu achei que era muito mais sensato, né? Então, eu preferi, nesse momento inicial, não ganhar tanto dinheiro, mas ganhar mais conhecimento. E eu não me arrependo hora nenhuma de ter feito isso. muito bom. Porque o que eu venho aprendendo ao longo de todos esses anos não tem dinheiro que paga, né? E assim, essa menina, eu fiquei com uma antipatia dela, gente. Nossa Senhora, porque eu olhava Deu para ela, ranço. eu fiquei com um ranço dela, assim, uma coisa de louco, sabe? Então, assim, e mesmo eu sendo patologista, não tendo contato com o paciente, eu me preocupo com os meus doentes, né? Então, assim, quando o médico liga, tô precisando de urgência, o paciente precisa começar o tratamento, eu fico na cola dos meus funcionários lá, tô precisando da lâmina, cadê a lâmina? Eu fico preocupada. E, só para finalizar, teve um Natal, Pode falar. muitos anos atrás, teve um Natal, gente, eu lembro disso direitinho, foi um Natal. Eu tinha examinado uma biópsia gástrica, uma biópsia hepática,
e o médico estava precisando do resultado para poder dar início ao tratamento. Isso era Natal, dia 24 para 25. E aí eu cheguei a soltar o laudo, mas o médico não conseguiu buscar o laudo no laboratório. E a gente já tinha conversado antes, então ele tinha o meu telefone. Ele me ligou na noite de Natal: Cíntia, você pode me passar o resultado? Eu, pum, explicando para ele tudo, passando o resultado para ele na noite de Natal. Né? Então, assim, para ele poder começar o tratamento do paciente dele naquela hora, porque o paciente estava muito grave. Né? Então, acho que o médico é assim, na hora que precisa, ele tem que atender. Né? Então, se você não tem Tem que essa ter esse olhar. disponibilidade, pode caçar outra coisa, porque não serve. Né? Olha isso. Parece ser tão impessoal, né? O patologista tá ali só com a lâmina, etc. Mas ao mesmo tempo tá preocupada. Você tem que ter o olhar para o paciente. Você tem Hum. curiosidade de saber de quem são as pessoas, de como é que aquilo terminou ou Tem, não? sim, a gente É fica curioso de saber se em alguns casos que são mais marcantes, né, mais diferentes, muitas vezes a gente não tem esse acesso, porque a gente não conhece o paciente recebe a biópsia, vai embora e trata lá com o médico dele. Mas algumas vezes a gente tem um retorno, sim. E é muito interessante. Os médicos mais próximos, né? Eles mandam para a gente o retorno dos casos. É muito, muito olha bom. que legal. É. Que bacana. Porque aí você vê é como se fosse o fechamento do ciclo do seu trabalho. Você não fica só com aquela parte, você vê o todo. Sim, sim. Nem sempre Bacana. o peixe é bom, mas a gente às vezes fica sabendo. Né? Mas você se sente parte, você percebe como é que seu trabalho impactou no todo, mesmo não sendo tão bom, né? Exatamente, exatamente. Que bacana. Obrigada, Cíntia. Mais algum ponto Ai, importante? ai, não sei, acho que não, né? Chega, né? Senão fica muito longa, né, Não, Carol? eu fico aqui horas se deixar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. O Ed mandou aqui, salve Hipócrates. Aquele que se dedica ao próximo se salva duas vezes. Uai, tá vendo? É isso, tá vendo? Bacana. Obrigada, Cíntia. Muito, muito interessante. Vou salvar, então. Vou te mandar os dois links. Me manda seu e-mail, vou te mandar os dois links. A primeira parte e a segunda parte. A primeira live que eu faço tem duas partes. Achei chique isso. Ai, meu Deus, tá. Parte um e parte 2. E aí Tá, pode ficar à vontade para compartilhar, tá? E eu vou colocar aqui no Instagram também e no canal do YouTube, que você faz o quê? tá Tá bom, bom? tá bom. Obrigada, viu? Tá. Obrigada, gente. Obrigada por que assistiu, quem vai assistir e quem vai compartilhar. Isso, obrigada a todos. Beijo. Tchau. Tchau.